Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu quero lhe ensinar por que é que tantas pessoas não crêem em Deus ou também não crêem em demônios. Você sabe o que significa a palavra demônio? A palavra em si, demônio, significa separação de Deus. Simples assim. Tudo aquilo que separa de Deus, do que Deus ensina, é aonde leva as pessoas sofrerem na terra e justificar o seu sofrimento ou fugir do sofrimento de alguma forma, ou não entender os sofrimentos. Existem duas causas de sofrimento na Terra. Existe um tipo de sofrimento que é causado de geração, isso é o que Deus ensina na Bíblia. Existe um sofrimento que é causado de geração, como doenças, né? Quando você vai no médico, o médico pergunta logo se na sua família tem alguém com aquela doença, porque isso já foi comprovado. Então, existe sofrimentos que é causado por geração e existe o sofrimento que nós trazemos para a nossa vida, sem saber sobre as regras de Deus, o que é Deus, o que significa Deus e sobre as leis do universo, né? Deus é o criador do universo e foi Ele que formou todas as leis. Então, umas pessoas têm um pouco de dificuldade de crer em Deus por não entender como funciona as leis de Deus. Então, a palavra em si, demônio, ela é separação de Deus. Então, quando você anda no alinhamento de Deus e olha para um pecador e vê o pecador aparentemente feliz, algumas pessoas, por não entender das coisas de Deus, diz: eu não creio que Deus exista, por ver essa bagunça no geral. Então, eu vim fazer esse conteúdo para lhe explicar por que é que tantas pessoas, elas fingem ser feliz e viver de aparência. Quando uma pessoa ela é agiota, ela não é feliz no amor. Você sabia? Que um agiota, ele vive no meio de uma maldição sem perceber e vive as consequências desse mal que é ser agiota, e nem ele mesmo entende a própria vida que vive. Quando lá na época de Moisés, quando Moisés levava os recados de Deus para Ramsés, ao mesmo tempo que ele temia a Deus e queria cumprir a lei de Deus, ele não queria crer, por ter tudo e achar que não precisava acreditar em Deus como Moisés acreditava. Então ele pagava para ver, né? O rei, naquela época, ele tinha os escravos que trabalhavam para ele. Então, a Bíblia fala sobre dinheiro a juros, sobre empréstimos. Quem pega emprestado vira escravo de quem empresta. Mas o agiota, ele diz assim: mas eu não obrigo ninguém a pegar dinheiro comigo. Ele pega porque quer. Então o agiota, ele entra nesse mundo da agiotagem e vê vantagem, né? Mas se você
observar, se você parar para raciocinar e conhecer algum agiota, você pode pensar aí na sua mente se você conhece algum agiota que ele é feliz no amor. Eu conheço vários e vários agiotas. Já fui casada com um, já fui agiota e cheguei a essa conclusão. E lá na época de Ramsés, ele não era feliz no amor. Nefertari casou com ele por interesse financeiro, mas o verdadeiro amor de Nefertari era Moisés. Quando Moisés quis sair do palácio, Nefertari viu que ele queria viver com a família biológica, queria respeitar esse Deus, acreditava em um Deus que ela não quis acreditar. Então, o rei também gostava dela e ela preferiu casar com o rei mediante as aparências. Ela tinha amor pelo Moisés, mas ela preferiu o futuro rei, que ia ser o rei ainda, né? Ele era o príncipe. Então, ela casou com o rei por interesse, desprezando os próprios sentimentos. Ela largou o amor da vida dela, porque Moisés queria servir a um rei onde ela não queria, não acreditava nesse rei que era Deus. E sim, ela acreditava no rei que era o rei que ela casou. E por isso, Nefertari sofreu muito na vida. Então, eu refletindo sobre a agiotagem, porque quando eu descobri na leitura bíblica que eu parei para refletir e vi tantas pessoas trabalhando para mim, quando eu comecei a buscar a Deus, eu entendi que as pessoas que me deviam se tornaram meus escravos, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. E foi quando eu comecei a orar e pedir para Deus resolver. Então, o que acontece que impede das pessoas ouvir a voz de Deus e viver de futilidade? Elas vivem com coisas fúteis, com coisas que se compram, se ganham e se perdem, e nem ela mesma entende a própria vida. Era isso que eu vivia. Eu não entendia nem o que eu sentia e nem o que eu vivia. E por mais que eu vivesse numa fase que eu passei por essa fase, que eu achei que tudo estava muito bom, foi quando eu voltei de um coma e passei a me questionar que tinha algo errado em mim. Então foi quando eu comecei a buscar a Deus e Deus se apresentou para mim em formas de cura e passou a falar comigo. Então eu entendi além do que eu imaginava. Então o que acontece na vida das pessoas que elas passam por cima da lei de Deus. Elas vivem por coisas fúteis. Aparentemente, aos olhos dos outros, ela vive feliz, onde nem ela mesma entende a própria vida. Eu conheci um caso de um agiota que todos os agiotas sabem que a Bíblia diz que agiotar é pecado. Mas mesmo assim, as pessoas preferem dizer, eu não obrigo ninguém a pecar todo mundo peca, e a pessoa vai se rendendo, vivendo no pecado. Como a Bíblia também diz que não há pecado pequeno, nem pecado grande, como a gente olha no geral a nossa vida e acha difícil sair do pecado, as pessoas se rendem
viver no pecado sem buscar a Deus. É isso que acontece. Então, as pessoas, ela espera o problema chegar na vida delas para elas crer que Deus existe. Algumas, quando vê o problema chegar, ela vê que está pagando pelo pecado. Eu conheci um homem que ele era agiota e ele sabia que agiota era pecado, mas ele só resolveu sair da agiotagem quando o filho dele de 12 anos matou outra criança de 13. Entrou dentro de casa, pegou uma arma, discutiu com um coleguinha na rua. Então ele percebeu que ali houve um mal fora do normal, uma coisa extraordinária que mudou a vida dele desde quando ele já sabia das coisas de Deus e mesmo assim ele vivia no pecado. Quando o filho dele matou uma criança e foi presa e foi para aquelas instituições de menores, então ele viu que tinha dinheiro e mesmo assim o dinheiro não proibiu aquela tragédia na vida dele. Outro caso bem interessante de outro agiota que eu conheci foi um casal onde o homem gostava muito de farra. Todos os agiotas gostam muito de farra, de bebedeira e não busca Deus para entender nada, porque o Deus dele é como se fosse o próprio dinheiro. Então, nesse caso desse agiota, a esposa do agiota tinha uma amiga onde ele bancava tudo. Ele bancava tudo para aquela amiga e para a esposa. E aí as duas mulheres começaram a ter um caso amoroso, onde elas duas tramaram a morte do próprio agiota, para não ter que sair da vida dele e ficar sem nada. Então elas tramaram a morte do próprio agiota para herdar tudo, para ficar com tudo. Então, quando você observa como termina a vida de um agiota e como é a consequência da vida de um agiota, que um agiota ele não consegue ser feliz no amor, se o agiota temer a Deus e crer que Deus existe, provavelmente ele vai procurar sair do pecado e não esperar as consequências do peso do pecado. Antigamente as pessoas falavam que a mão de Deus pesava, né? Então as pessoas gostam de falar de Deus, do amor de Deus, mas não fala da justiça de Deus. Então quem está de fora do pecado e não sabe nada da Bíblia, às vezes pensa até que Deus não existe, por não saber a sequência que Deus espera para que as pessoas busquem e se arrependam de tudo que vive. Então, Deus ele vai esperando que as pessoas vá errando e vá estudando a própria vida. O que eu vivo? O princípio da sabedoria é isso. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E um dos princípios do temor ao Senhor é você questionar a sua vida. É você parar para analisar quando a Bíblia diz que não há um mal sem causa. Então, se existe um mal, existe uma causa. Então, tem pessoas que elas vivem na agiotagem dizendo assim: não, mas Deus sabe do meu coração. Outras pessoas fazem bastante caridade, mas a Bíblia ensina sobre tudo. Eu conheço outro agiota que ele é um cadeirante e ele faz bastante caridades. Mas a Bíblia ensina que o reino de Deus
não é nem à força e nem comprado. Quer dizer, é um estudo, é um aprendizado. Deus, ele quer ensinar as pessoas na terra como chegar ao reino de Deus. Então, por isso a Bíblia, ela serve como um manual de vida, para que você vá vivendo e vá vendo que a Bíblia não mente. Se você parar para analisar a vida de um agiota, aparentemente ele vive bem, ele vive feliz, ele tem tudo, mas ao mesmo tempo que ele tem tudo, ele não tem nada por não ter amor, né? E a base da vida de um ser humano é o amor. O amor próprio, você veja que já depende de você buscar a Deus para sentir esse amor próprio. Imagine você ter amor de outra pessoa. O amor é uma dádiva de Deus. É Deus que dá um amor a uma pessoa. Então, as pessoas que vivem de futilidade, elas preferem buscar a felicidade em coisas que se compram. E elas não param para pensar que elas vivem no lamaçal, ganhando, perdendo e não pensando nos seus filhos, na sua nova geração, que é a gente que causa o mal, tanto para a nossa vida como para a vida dos nossos filhos. É isso que a Bíblia ensina. Então, os meus conteúdos é para que você aprenda que Deus, ele existe sim. E foi ele que criou as leis e as regras. Então, não adianta você pensar se Deus existe olhando no geral. Mas se você for olhar no geral e conhecer algum agiota, se você for pesquisar a vida de um agiota, você vai entender que a vida dele é feita de futilidade. A vida dele familiar é uma bagunça. Então, quando se fala de Deus, o ser humano, ele só sabe a palavra Deus. A Bíblia fala, né, que é uma palavra. Mas Jesus ensinou que Deus é Espírito. Então, quando você vai para a Bíblia, você entende que se Deus é Espírito e todo o manual da Bíblia fala no Espírito, fala no céu, nas trevas, no mundo espiritual, então Deus quer ensinar para você que nós vivemos, nós somos um ser espiritual em uma matéria e que precisa buscar o conhecimento para não esperar o sofrimento. É isso que Deus ensina. Mas algumas pessoas, elas preferem esperar o sofrimento e mesmo assim, por não entender a Deus, porque a gente só entende se for buscar. Se você não for buscar, não tem como você entender. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você não sabe falar inglês e alguém for falar inglês com você, você vai ouvir e não vai entender. Por quê? Porque você não foi estudar. Então não se fala inglês com alguém que não sabe falar inglês. Então, quando você não sabe nada de Deus, algumas pessoas preferem fugir do que Deus ensina por saber que vive no pecado. Então, ele quer justificar que vive no pecado e que não precisa saber de nada de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor e eu não preciso saber. Então, Deus já ensina na Bíblia que Deus, ele não trata ninguém como inocente. E sim, porque não foi buscar. Porque tempo Deus dá. O tempo necessário para que as pessoas vá entendendo que Deus existe, Deus dá. Mas tem muitas pessoas que preferem viver sem crer.
né? E a crença é a base de todo o princípio da sabedoria. Quando você não quer crer, nem você vivendo o problema, você não quer acreditar naquilo que vive. Por quê? Porque você não quer perder tempo, buscar. Então, as pessoas que vivem no pecado, elas jogam a responsabilidade na mão de Deus, achando que está livre. Então, ela passa por um problema exatamente como Ramsés passou. Passa por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 10 pragas. Mas elas não têm como praga, e sim como isso é coisa da vida. E vai vivendo. Então, elas preferem não crer em Deus. E Deus deixa todas as pragas, as consequências do pecado, para que o ser humano entenda que Deus existe. Então, se Deus existe, Satanás também existe. É isso que ele quer que todo ser humano entenda. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você começa a aprender que as consequências do pecado ninguém foge. Por mais que você pense que não tem consequência, que as pessoas fazem as coisas aqui e nada acontece com elas, quando você vai para a Bíblia, para uma leitura bíblica, você começa a entender que Deus existe. Mas Deus não é esse Deus que as pessoas falam, que as pessoas chamam Ogum de Deus, Yansan de Deus, Mesa Branca de Deus. Deus fala que os mortos não falam, que os mortos não aparecem, mas quem não vai para a Bíblia aprende que Deus deixou tudo. Então cada um cria o seu Deus, como cria também achando que Deus é o próprio dinheiro e não precisa buscar o próprio Deus. Então quer dizer, ele está vulnerável. Ele está esperando as consequências independente. Por isso Deus diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os maus. Porque as pessoas, elas têm tanto amor ao dinheiro que elas não param para estudar a própria vida. Elas não querem perder tempo com Deus achando que já é abençoado. Então, quando você vive como eu vivi a situação, você aprende que Deus é real e Deus é bom e espera. Deus é bom o tempo todo, porque Ele julga a causa do problema, o motivo do problema, e Deus faz tudo para lhe livrar do problema. Deus, ele faz tudo para lhe livrar. Mas Deus, ele precisa que você busque o conhecimento. Por quê? Porque de muito Deus livrar, uma hora nem ele pode mais livrar. Se você estudar a Bíblia, você aprende. Eu vou lhe dar um exemplo. Você faz pela uma pessoa. Uma hora você cansa. É a ingratidão tira afeição. Sobre isso. Você faz uma, faz duas, faz três. Quando você vê que aquela pessoa é ingrata, o que você faz? Você larga a mão. Caiu o meu caderno. Você larga a mão daquela pessoa. Você diz, nada que eu faça para essa pessoa, ela enxerga que eu fiz alguma coisa. Então você para de fazer. Da mesma forma são as coisas de Deus. Deus faz. A pessoa não quer abrir o olho que ele existe. Uma hora a casa cai. E aí Deus não vai poder fazer mais nada, porque Deus, ele trabalha em cima de regras, em cima de leis. E as leis são espirituais. E foi ele que determinou. Então, por mais
que Deus não condene, o próprio ser humano, ele se condena em rejeitar, ignorar e achar que ele é o mais esperto e que não precisa buscar o conhecimento do Espírito Santo. Por isso o mundo está como está. Pelas pessoas ser imediatista e futis. As pessoas hoje, elas vivem de futilidade. Elas não vivem como Deus ensina. Então, para elas, não é ser. O valor delas é ter. Como se, quando o ser humano morresse, quando chegar no céu, ele vai dizer: eu fui Deus, eu fui professor, eu fui advogado. Ele quer saber o que ele é, o que ele construiu na terra. Ele não busca o conhecimento do Criador de todas as coisas. Por esse motivo é que as pessoas não creem e vai vivendo na própria maldição. Se você analisar, conhecer uma pessoa agiota de perto, você vai entender do que eu estou falando nesse conteúdo. Elas se agarram apenas no dinheiro. As pessoas, quando elas vivem de futilidade, elas querem saber de ter e não do que ela é. E isso é o que impede tanto Deus falar com essa pessoa, como Deus resolver o problema dessa pessoa. Então ela prefere se render, viver no problema, achando que é normal aquele problema, que todo mundo tem problema. Mas se você analisar um problema, ele é resolvido. Ninguém vive um problema a vida inteira. Você passa por um problema e o problema se resolve. Se você vive em um problema a vida inteira, isso não é mais um problema. É uma maldição. É essa maldição que a Bíblia fala. E é isso que o ser humano tem que estar atento para poder Deus agir. E por que essas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque elas só querem ouvir o que lhe convém. Veja que Ramsés nunca ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque ele só queria ouvir o que agrada a ele. Ele não queria ouvir algo que tirasse ele da comodidade. Então ele viveu a vida inteira uma vida de engano. Perdeu tudo, mas não se rendeu aos pés de Deus, por achar que não precisava. Então, quando você estuda sobre Deus, você aprende sobre Deus. Quando você não quer estudar sobre Deus, você acredita que Deus não existe. Mas tudo que é bom exige um tempo. Tudo que é bom. Então, Deus, como Criador de todas as coisas, Ele também exige que o ser humano se interesse de querer buscar que Ele existe e que Ele não se resume no próprio ter o dinheiro, em si no ser. Por isso que Ele fala na Bíblia que Deus é o único que faz justiça na terra, por todos. Então, se você for olhar no geral, você acha que Deus não existe, por ver tanta coisa ruim. Mas Deus, Ele não obriga as pessoas a buscarem. E por isso o mundo está assim, um comendo o outro. Porque é um com usura no outro. É um querendo passar por cima do outro. Então é um comendo os outros. É só você parar para estudar, para entender que tudo que Deus ensina está se cumprindo. E é você que tem que buscar o conhecimento de tudo que Deus ensina, para você entender que se Deus não existisse,
não estaria se cumprindo. E se Deus não existisse, com certeza o mundo não existiria mais. Porque mesmo com tantas pessoas ruins na terra, ainda é Ele que mantém a terra sobrevivendo. Por ajudar as pessoas a entender o que é a humanidade, o que é o ser humano. Quando você para estudar o que é o ser humano, você aprende que Deus é mais real do que o que você podia acreditar. E é Ele que ainda consegue, mesmo com essa dificuldade, com essa falta de crença, mas é Deus que mantém a terra ainda nessa plataforma, né? Que está se mantendo. Estamos vivendo um apocalipse, que a Bíblia fala, os últimos tempos. Mas tudo está se cumprindo como Deus determinou, há mais de 2000 anos atrás. Então veja que a Bíblia não é um livro qualquer, e sim um jornal de amanhã, porque Deus já sabia no início como seria o fim de todo ser humano aqui na Terra. Então quem precisa buscar para não viver errando somos nós, a criatura, porque o Criador, Ele sim sabe de todas as coisas, tá certo? E até o próximo vídeo. Deixe o seu comentário. Você conhece algum agiota? Compartilhe o vídeo para ver se acorda que Deus existe e não esperar para ver Deus apenas como seu julgador. Não é verdade? Até o próximo vídeo.